Oi, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre efeitos das mutações, migrações e deriva genética, né? Uma pequena pincelada, uma revisão da parte de genética de populações. Então, as espécies, elas se agrupam em populações, né? Então, a população é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo local no mesmo período de tempo, né? Então, se uma espécie, por exemplo, já ocupou, foi extinta, ela não pertence à mesma população. E os indivíduos têm que ter a capacidade de se intercruzar, ou seja, trocar alelos entre si. Então, a população tem um reservatório gênico, né, que é característico dela, então, a mesma espécie, em diferentes regiões geográficas, ela pode ter um pool gênico diferente, né? E esse reservatório gênico é transferido ao longo das populações. O que a genética de populações estuda? Os mecanismos da hereditariedade, né, em nível populacional, não individual, as frequências de alelos e genótipos na população e leva em conta uma amostra aleatória de indivíduos. Por quê? Porque é difícil você conseguir analisar uma população toda. Então, você usa uma amostra e faz inferências baseadas naquela amostra que tem que ter significância estatística. Só recapitulando, né, para a gente inferir sobre genética de populações, a gente usa alelos, né? Alelos são variantes de um gene para um determinado loco. O loco, por sua vez, é a região do cromossomo onde o gene se localiza, né? Então, aqui eu estou mostrando 2 cromossomos homólogos, cada um com um alelo diferente, né? E o genótipo é a combinação dos alelos presentes na população. Então, as propriedades da população, né, elas são determinadas pelas frequências desses alelos ou da combinação de alelos, que a gente chama de frequência genotípica, né? Então, cada população aqui, no caso, uma população de 10 indivíduos, como exemplo. Então, eu tenho aqui 2 alelos que eu estou estudando, o azão, azinho, e considerando esses 2 alelos, que são do mesmo loco gênico, eu tenho 3 possibilidades de genótipo, né? Azão, dominante e homozigoto dominante, azão-azinho, heterozigoto, e azinho-azinho, homozigoto recessivo. A diversidade, né? Se você for usar essa população como exemplo, considerando o azão, eu tenho 11 vezes em 20 possibilidades, né? Cada indivíduo tem 2 alelos, né? E azinho eu tenho 9 em 20. Já o genótipo, eu tenho azão, 3 em 10, azão-azinho, 5 em 10 e azinho, 2 em 20. Então, para calcular essas frequências é bem fácil, né? Então, você calcula, divide 11 por 20, então eu tenho a frequência de azão é 0,55, divido 9 por 20 e a frequência de azinho 0,45. A mesma coisa aqui, 3 em 10, 0,30, 5 em 10, 0,50, 2 em 10, 0,20. A frequência dos alelos equivale também à frequência dos gametas. Então, você pode fazer já inferências pensando na geração seguinte, né? Então, se você cruzar esses indivíduos, o que é que você espera desse cruzamento? Então, a gente faz, né, em geral, aquela avaliação com o quadrado de Punnett, né? E aqui o que a gente vê é que se eu chamar azão de P minúsculo e azinho de Q e fizer essa inferência, então eu vou ter P ao quadrado, Q ao quadrado e 2 vezes PQ, né? Então, essa fórmula, né, ela foi desenvolvida, foi chamada de fórmula de Hardy-Weinberg, que deu origem ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, P ao quadrado, Q ao quadrado, 2PQ igual a 1, que é a frequência total da população.
isso é igual a P mais Q ao quadrado. Então, se a frequência de P é 0,55 na geração parental, quais vão ser as frequências na geração seguinte? Né? Então, eu estou me baseando nessa frequência que a gente acabou de ver. Então, como P mais Q igual a 1, então Q igual a 1 menos P. Então, vai dar 0,45, né? Você pode calcular essas frequências, né? Então, P ao quadrado, 0,55 ao quadrado vai dar 0,30. 2pq igual a 2 vezes 0,55, 0,45 vai dar 0,40. E Q ao quadrado, 0,45 ao quadrado, 0,20. Então, as frequências alélicas dos descendentes na F1, né? Vão ser igual a 0,30, a frequência de azão, né? A frequência de A. Mais 0,40 dividido por 2, né? Porque eu estou falando em alelos, aqui eu tenho 2 vezes, então 0,40 por 2 vai dar 0,45. E de Q a mesma coisa, né? 0,20, 0,40 por 2, 0,55. Se eu continuar fazendo essa conta, vai dar sempre igual, as mesmas frequências. Então, essa constância desse valor das frequências alélicas nesse modelo foi chamado de equilíbrio de Hardy-Weinberg. Hardy e Weinberg nunca se conheceram, né? Assim, até a sua publicação dos dados. Eles publicaram independentemente essa mesma postulação, e Hardy era um matemático inglês, enquanto Weinberg era um médico alemão, né? Isso também mostra que essa questão da genética de populações, ela permeia muitas áreas da biologia, das ciências da saúde, das ciências ambientais, né? Então, o que ficou claro? Que nas sucessivas gerações, de cruzamentos ao acaso, a frequência alélica se mantém a mesma, ou seja, os alelos permanecem com as mesmas frequências e, da mesma forma, a frequência genotípica, né? Esse processo, então, ele serve, digamos assim, de parâmetro para você entender como é que uma população pode se manter, manter as suas frequências alélicas, desde que não haja algumas interferências que a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, é possível você calcular a heterozigosidade, né? Então, quanto eu tenho naquela população de heterozigotos? Então, você pode calcular a heterozigosidade observada. Nesse caso aqui, o que eu tenho? O número de heterozigotos dividido pelo número total de indivíduos. Então, vou pegar todos aqui que são azão, azinho, e vou dividir isso por 10. E vai ter 0,50 de heterozigosidade observada, né? Você pode calcular isso para um ou para mais locos gênicos, né? E você pode, a partir desses dados de frequência alélica, calcular o que a gente chama de heterozigosidade esperada, que é 2 vezes P vezes Q, né? 2 vezes cada um dos tipos de alelos. Então, nesse caso, seria 2 vezes 0,55, a frequência de A, 0,45 a frequência de Azinho, que vai dar 0,495. Vejam que o valor do dado é bem parecido, mas é diferente. E se você usar mais alelos de populações maiores, esses valores podem variar mais. Nessa fórmula aqui, mostra que você pode avaliar ao mesmo tempo muitos alelos, né, diferentes, ou vários locos gênicos, para tentar calcular a heterozigosidade observada e esperada. Nesse caso aí, o que você vai trabalhar é com o somatório dessas frequências, tá? Então, o que o equilíbrio de Hardy-Weinberg pressupõe, né? Ele serve, né? Raramente você vai ter uma população que vai estar realmente em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Quem trabalha com genética de populações, às vezes se surpreende quando observa que a população tem um certo equilíbrio. Mas ele serve de modelo nulo para você comparar, para ver se a população
em que direção a população está indo com relação ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, ele pressupõe cruzamentos aleatórios, ausência de seleção natural, igual fertilidade no caso aí dos indivíduos masculinos e femininos, igual capacidade de fertilização dos gametas, igual sobrevivência dos genótipos, ausência de mutações e também uma população grande e fechada, ou seja, ausência também de migração. Esse gráfico ele é bem conhecido, né? Ele representa, né, o equilíbrio de Hardy-Weinberg. Então, o que é que ele mostra, né? Ele mostra que se você tiver, por exemplo, P e Q em 0,5 na mesma proporção, você vai ter os dois aqui na mesma proporção e uma abundância de heterozigotos. Em compensação, quanto maior a frequência de um dos dois ou menor vai ser o número de heterozigotos. Então, essa linha azul aqui é o azinho-azinho, a linha vermelha é o azão-azão, e o azão-azinho está em verde. Então, essa distribuição ela é relativa. O que afeta, então, o equilíbrio de Hardy-Weinberg? Né? O que afeta as frequências alélicas? A gente já viu numa aula anterior a respeito das mutações. Então, as mutações compreendem um fator que afeta essa frequência. Então, eu tenho aqui um exemplo de uma população que tem indivíduos azão-azão, azinho-azinho e azão-azinho. Então, o que é que eu vejo aqui? Houve uma mutação e apareceu um novo alelo, a linha. Esse novo alelo, essa mutação, pode alterar as frequências ao longo do tempo. Nesse caso aqui, essa barra aqui equivale a gerações, né? E aqui as frequências alélicas. Então, vejam que antes dessa mutação aparecer, nessa população, ela tinha uma tendência, né, de aumento do alelo A e diminuição do alelo Azinho, e quando o alelo A' apareceu, ele meio que está substituindo o alelo A na população. A gente que trabalha com genética de populações tem alguns marcadores que a gente usa que eles são multialélicos. Então, você não tem só azão, azinho, às vezes você tem azão, azinho, alinha, azinho, linha, e assim por diante. Fatores que influenciam, né, a frequência alélica, além da mutação, nós temos a migração. Então, a migração, o que é? É a chegada de novos indivíduos na população. Então, essa migração afeta as frequências alélicas e genotípicas daquela população. E ela tem a chance de trazer alelos que não existem naquela população. Então, aqui só tem um exemplo, que eu até coloquei o link onde explica, né, esse exemplo. Aqui você vê que haviam duas populações de cervídeos, né? E aí houve uma abertura de uma passagem e esses cervídeos puderam migrar de uma população para outra. Então, isso pode afetar drasticamente. A migração ela tem uma associação forte e ela tem um impacto em estudos de filogeografia, né? E também de ecologia molecular. Então, a migração, seus principais efeitos é mudança, né, nas frequências alélicas devido ao fluxo gênico, ou seja, o indivíduo, quando ele migra, ele leva os seu genótipo, né, os seus alelos, homogeneiza as populações, então é efeito contrário do isolamento, diminui a ação da deriva genética, o número de migrantes por geração ele pode ser calculado, estimado, isso é feito quando se trabalha com genética de populações, e uma geração de migração, considerando que os dois grupos, as duas populações estavam há muito tempo isoladas, né, centenas de milhares de anos, até milhões de anos, provoca mudanças, né, alélicas que podem superar 100 gerações de mutações.
Então, o fluxo gênico que eu mencionei, o que que é? É a troca de alelos entre populações, e ele geralmente aumenta a diversidade, né? Então, ele tem uma ação na população em que ele aumenta a diversidade. Entre as populações diferentes, ele homogeneiza essas populações, né? Então, aqui está mostrando, né, uma situação de 3 populações, onde nós temos uma barreira, né? Por isso elas não têm fluxo gênico, né? E se essas barreiras, digamos que pode ser um rio, pode ser várias coisas, né? Pode ser uma zona seca entre 2 zonas úmidas, etc. Então, se essa barreira for modificada, se ela cair, passa a haver fluxo gênico e isso altera essas frequências alélicas, né? Além da migração, o fluxo gênico também pode ocorrer devido a processos, por exemplo, de intercâmbio de esporos e gametas. Se a gente for pensar no exemplo das plantas, então nós temos os morcegos que podem voar, né, vários quilômetros, e eles podem levar, por exemplo, pólen ou sementes, inclusive eles têm uma importância ecológica enorme, né? A chamada chuva de sementes, as sementes que eles comem, e quando eles migram e defecam essas sementes, elas são espalhadas, e pássaros também, né? Como exemplos. A migração, ela tem alguns modelos que podem ser usados para identificar e discutir esses dados quando a gente faz análise. Um modelo é o modelo continente-ilha, então ele pressupõe a migração de uma população muito maior para uma população muito menor, que estava isolada, né? Os alelos do continente, em geral, apresentam mais diversidade comparado ao pool insular, assim, por assim dizer. E esses alelos, por isso essa seta mais larga aqui, enquanto que se houver migrantes na direção oposta, considerando que aqui tem menos diversidade genética, o impacto no continente ele vai ser menor. Os outros modelos são o modelo Stepping Stones. O modelo Stepping Stones ele prevê que, havendo uma maior distância entre as regiões, haverá maior dificuldade de uma migração, mas os alelos aqui dessa população, eles podem chegar nessa população a partir desses intermediários aqui, né? Ou seja, você pode, a partir dessas populações pequenas intermediárias, chegar numa população mais distante. A gente vai ver um exemplo sobre isso quando eu for falar de especiação, tá? E o outro modelo é o modelo de ilhas infinitas. Nesse caso aqui, eu tenho populações que entre si trocam, né? Tem fluxo gênico, e isso meio que torna todas essas pequenas populações, em havendo esse fluxo, é como se fosse o que a gente chama de metapopulação. Ou seja, o fato deles estarem separados nem sempre significa que eles não seriam, né, que eles estariam isolados, né? Os modelos não se aplicam apenas a ilhas. Então, tem um exemplo de região onde nós trabalhamos, estudamos, que são os Inselbergs, que são os afloramentos rochosos cercados de vegetação diferente. No caso aqui da nossa região, né, do Nordeste, os Inselbergs são cercados por uma matriz de caatinga. Então, alguns Inselbergs eles têm afloramentos rochosos, outros têm matas úmidas. Então, esses Inselbergs eles são tipo como se fossem ilhas terrestres, né? Então, você pode aplicar esses mesmos modelos em padrões que não significam que são ilhas verdadeiras cercadas de água. Uma questão que envolve, né, a migração também é o chamado efeito fundador. Esse efeito fundador ele foi proposto por Ernest Mayr, que é um evolucionista muito conhecido, tem vários livros super legais que eu recomendo.
E aí o Ernest Maiz, o que ele observou, né? Que às vezes ocorria a migração de poucos indivíduos que poderiam fundar uma nova população. Então, aqui está mostrando uma migração de 2 indivíduos, e algumas gerações mais tarde, você tinha, né, uma população que derivou desses 2 indivíduos fundadores. Então, se vocês forem observar aqui, a gente tem uma distribuição de alelos muito mais diversa do que aqui. Né? Aqui está mostrando a frequência de azão é 0,8, a frequência de azinho 0,2. E aqui isso inverte, né? A frequência de azão é 0,25 e de azinho é 0,75. Então, dependendo do fenótipo associado com essas frequências, essa população aqui, por exemplo, ela pode estar mais suscetível a fenômenos como a deriva genética, extinção, etc., né? Principalmente pela baixa diversidade alélica. Aqui, mostrando, né, outro exemplo aqui, que essas populações, se você tiver vários eventos fundadores, né, elas vão ter, digamos assim, amostragens pouco diversas e bastante monótonas do ponto de vista da diversidade. Então, populações pequenas, como eu já falei antes, são mais propensas à extinção. Então, tem aqui uma população de 18 indivíduos. Então, digamos que a gente resolveu extrair madeira, que o homem resolveu extrair madeira, e ele tirou aqui esses indivíduos e só sobraram 10 indivíduos, né? Então, foi quase uma redução à metade da população, e isso afetou, né, as frequências alélicas e a heterozigosidade, né? Então, essa redução na heterozigosidade, né, ela pode ter um efeito bem grave, né? E uma nomenclatura que a gente usa para isso é o efeito gargalo, que do inglês, né? Em inglês se fala bottleneck effect. Então, quais são as causas possíveis, né? Então, além da diversidade genética reduzida, que pode ser naquele efeito fundador, né, que a gente mostrou, por exemplo, ou que pode estar envolvido com morte de muitos indivíduos da população, né? Temos também altos níveis de endogamia, a gente vai falar um pouco daqui a pouco sobre isso, baixo vigor reprodutivo, redução da diversidade genética, que eu acabei de falar, habilidade de reprodução, né, comprometida, efeito fundador ou quase extinção, né? Então, a população, ela sendo pequena, o bottleneck, ou seja, nesse efeito que reduz a diversidade, vai gerar uma nova população com muito menos possibilidades de comparação de alelos, né? Então, é parecido com você, por exemplo, né, pegar 3 mms de um pacote e eles serem iguais, ou serem só de 2 cores, quando no pacote você tem, sei lá, 5, 6 cores, né? Então, é uma questão estatística. O efeito bottleneck tem alguns exemplos na literatura, né? A gente vai só mencionar um, que é o caso das populações de guepardos ou chitas. Então, essa espécie se considera que a população mundial dela seja limitada a cerca de 20 mil indivíduos, que é uma população muito pequena, e as análises genéticas mostram que as populações têm muito pouca diversidade genética. Então, se considera que eles escaparam por pouco da extinção no final da Era do Gelo, entre 10 e 20 mil anos atrás. E, atualmente, todos os guepardos, né? Então, se considerando essa quase extinção, eles devem ser descendentes de um grupo limitado, né, de guepardos sobreviventes. Só fazendo uma parte, né, atualmente 75% dos grandes mamíferos, né, estão extintos, né? A árvore evolutiva dos mamíferos tem muitos buracos, né, de não apenas espécies, mas alguns grupos que foram extintos. Isso inclui os ursos da caverna, o tigre-dente de sabre, etc.
A deriva genética, né, é um fator importante quando você tem populações pequenas, né? Então, só relembrando, é a mudança da frequência de alelos de uma população que ocorre de geração a geração, em consequência de eventos ao acaso, né? Eventos randômicos. Então, a deriva ela é comum em pequenas populações, né? Ocorre, então, nesse caso, a fixação de determinados alelos gênicos em detrimento de outros que são perdidos, né? Aqui mostrando, né, essa questão do tamanho populacional. Então, eu tenho aqui embaixo uma população de 2.000 indivíduos. No caso dessa população, o que é que a gente observa ao longo das gerações? As frequências alélicas, elas oscilam muito pouco. Já aqui, uma população de 200 indivíduos, há uma grande oscilação das frequências alélicas, né? Bem maior do que aqui. E aqui nós temos já as frequências alélicas completamente, né? Essa, por exemplo, ela chegou praticamente ela se tornou o único alelo, então outro alelo correspondente deve ser esse aqui, ó, que sumiu da população. Então nós temos aqui vários alelos sendo perdidos, né? Enquanto outros alelos estão se sobrepondo, né? Então, tende a reduzir a variação genética. Em geral, a deriva genética ela não está relacionada com o melhor desempenho, né? Lógico que isso tem que ser avaliado caso a caso, né? Por quê? Porque, às vezes, numa condição pode ser que seja vantajoso comparado a outra, mas, na grande maioria das vezes, as mudanças são consideradas não adaptativas ou desvantajosas, e havendo, digamos, um evento catastrófico, a chance da população sobreviver é muito menor. Por quê? Porque ela tem menos variabilidade genética. Então, aqui, de novo, a mesma lógica, né? Tamanho populacional maior, né? Menor a influência da deriva, né? A frequência de heterozigotos se mantém, né? A população menor, ó, ela já diminui a frequência, menor ainda, quase não tem mais heterozigotos, ó, 0,1, né, 10%, e pequena demais, você pode ter total perda de heterozigotos. A deriva genética ela tem efeitos drásticos em populações fragmentadas, não apenas considerando, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando, as plantas, mas também os animais. Então, você imagine os animais dessa população aqui central, a dificuldade que eles têm, né? Por quê? Porque se houver animais aqui, talvez tenha um número muito limitado, eles vão se cruzar entre si e vai ter um alto nível de endogamia, né? Que a gente vai ver já já. Então, por isso que em alguns locais no mundo tem projetos de corredores ecológicos, né? Ligando esses fragmentos. Né? Aqui no Brasil, isso ainda não é uma coisa muito frequente, né? Nós vemos, por exemplo, a Mata Atlântica, a Amazônia, vários tipos de matas fechadas, né? Que estão fragmentadas. A endogamia é o acasalamento entre aparentados, ou seja, é o oposto de exogamia ou fertilização cruzada. Se houver autofecundação ou autofertilização, também é considerado um mecanismo, né, que leva à endogamia, né? Por exemplo, as minhocas, né, são um exemplo de espécie que pode se autofecundar em determinadas situações ou ainda ter fecundação cruzada. Algumas plantas também, né, preferencialmente se autofecundam, então isso em geral leva a um alto nível de homozigosidade, né? Também o cruzamento de indivíduos aparentados, né? Por exemplo, aquele fragmento pequeno, né? Os descendentes, todos eles possivelmente iam ser parentes, né? E esses níveis aumentados de homozigose, eles são chamados de linhagens puras.
por exemplo, no melhoramento de plantas também em animais, né? Baixa heterozigosidade, então isso afeta a diversidade, né? E há efeitos deletérios nos indivíduos e na população. Então, você pode calcular o coeficiente de endogamia, né? Então, ele é determinado pela letra F, que é a probabilidade que um loco de um indivíduo tem alelos idênticos por descendência. Então, F igual a 1 menos o número de heterozigotos observado e o número de heterozigotos esperado, né? Então, a heterozigosidade observada você pode calcular a partir dos dados, né? E a heterozigosidade esperada equivale a 2pq, como eu falei antes. Tem um intervalo de 0 a 1, né? Porque é uma medida de probabilidade. E quando F igual a 0, não existe endogamia na população. F igual a 1 significa uma redução total de heterozigotos, né? Seriam aquelas tais linhagens puras. E F igual a meio, por exemplo, a proporção de heterozigotos está reduzida a 50%. Então, tem toda essa gradação entre 0 e 1. Alguns exemplos, né, de casos de endogamia, né, em animais onde tem cruzamentos, né, por exemplo, de populações pequenas. Isso acontece em muitos casos também em cativeiro, né, em coleções de jardins zoológicos, em parques pequenos que têm poucas populações, né? Então, aqui tem um exemplo de cobras, né? Aqui tem um exemplo de cavalos, pôneis, né? Eu coloquei até alguns links para vocês olharem, se tiverem interesse. Aqui, a questão dos cães, né? Que é bem interessante e importante, porque os cães, eles têm 3 vezes mais chance de ter determinadas doenças, justamente por causa do cruzamento de aparentados ou de determinadas raças, né, onde os indivíduos têm grau de parentesco e continuam sendo intercruzados. Um outro exemplo é da endogamia na realeza, né? Isso acho que vocês já viram no segundo grau, né? Aqui tem o dendrograma dos Habsburgos, né? Os descendentes da Rainha Vitória. Então, o que aconteceu aqui foram séculos de endogamia. Então, onde está esse FCM aqui, ó, que tem várias vezes aqui, são primos de primeiro grau que se casaram, né? Aqui o NM, que também tem vários, tio e sobrinha, né? E aqui primos de segundo grau, né? Esse SCM, que está também bem frequente aqui, né? Aí o que a gente vê é que a chance de ter um alto grau, né, de endogamia, e essa endogamia, o alto grau de homozigosidade, é enorme, né, por conta dessa questão aqui, que é tipo um grupo fechado se intercruzando entre si. Esse exemplo aqui, que eu coloquei o link, ele conta a história do Carlos II, da Espanha. Se considerava que ele era amaldiçoado, né, que tinha jogado feitiçaria, que ele tinha vários problemas, né, ele tinha deformações, problemas de não conseguia digerir os alimentos, passava muito mal e tinha delírios. Então, isso é um caso típico, né, do que o efeito da endogamia provoca. Aqui eu só queria comentar com vocês que a genética de populações ela é bem importante, ela pode ser aplicada, por exemplo, em populações humanas, na epidemiologia, ela é aplicada também a nossos patógenos, né? Vocês devem já ter ouvido falar de vários casos, por exemplo, da origem, né, de vírus, de bactérias patogênicas, fungos, tudo isso pode ser analisado via genética de populações. Aqui tem um exemplo onde mostra populações humanas, aqui dessas regiões destacadas do continente africano e do sul da Europa, né? mais especificamente Espanha e Itália. E aí, o que é que eles fizeram? Eles usaram essa ferramenta aqui que ela calcula
os níveis da mistura, né? Essa função admixture do structure, ela avalia as possíveis misturas entre as populações. Então, você pode identificar, digamos, populações que elas tenham menor graus de mistura com populações que elas têm uma maior miscigenação. Aqui é bem interessante, porque essa região aqui ela envolve nômades, né, no norte da África, e é bem interessante como essa população aqui aparentemente sofreu, né, uma influência, né, europeia, influência de outras populações aqui dessa mesma região. Esse programa ele permite que você faça hipóteses sobre o número de grupos, que é esse CAC. Então, eles testaram 2 grupos, 4 grupos, 6 grupos e 8 grupos, né? E aqui é o teste que eles consideraram, né, o mais, digamos assim, parcimonioso, que fazia mais sentido. Tem uma estatística também que te mostra isso. Aqui um outro exemplo com essa mesma abordagem. No caso aqui é com a planta a castanheira portuguesa, né, que produz aquela castanha que algumas pessoas comem no Natal, né? Castanha sativa é o nome dela. E é bem interessante, né, porque ficou claro que as populações aqui dessa região da Europa, né, elas têm pouca mistura, e as populações aqui da Grécia e da Turquia e dessa parte leste da Turquia, elas têm uma mistura relativa, né? Mesmo assim, tem um pool genético único em cada uma dessas populações. E aqui é um exemplo do nosso grupo, que foi um estudo que a gente fez com Inselbergs, aqui da região Nordeste. Então, nesse caso, o que ocorreu? Né? Nós tinha uma hipótese que uma espécie chamada Dickia pernambucana, é uma bromélia, essa foto aqui, que nós estamos mostrando da planta e da flor, essa poderia ser um complexo específico, ou seja, aquilo que se chamava de Dickia lime e Dickia pernambucana poderia ser uma única espécie. Então, nesse caso, o que é que a gente fez? Além daquela análise com structure, que está aqui embaixo, tem uma análise que a gente fez também, avaliando as distribuições dos alelos e a prevalência deles em diferentes pontos. Aqui são os pontos de coleta no mapa, né? Aqui é o estado de Pernambuco, então aqui embaixo nós temos as regiões vizinhas. E o que a gente observa aqui é que elas ocorrem só em regiões de altitude. Vejam que no mapa as regiões mais escuras, né, são as regiões mais altas. Nossas populações são todas dessas regiões de Inselbergs, esses afloramentos rochosos. E o que a gente observou Dickia discitifolia foi usada só como padrão de comparação, é que as duas, de fato, elas hibridizam. Em algumas populações, tem muita hibridização, então é um efeito de que pode ocorrer fluxo gênico, né? Nesse caso aí tem a ação dos polinizadores, também dos dispersores, e no caso aqui a gente acha que elas seriam uma espécie só, mas elas têm pools genéticos muito diversificados, então a gente propõe a manutenção dos nomes taxonômicos separados. Aqui só uma retrospectiva, né? Então, a evolução age sobre populações de indivíduos e todo o seu pool genético. A diversidade genética pode ser avaliada a partir das frequências alélicas e genotípicas. Se numa população os cruzamentos ocorrem ao acaso, não há influência de fatores externos, né? Por exemplo, seleção natural, deriva. As frequências permanecem em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Na natureza, raramente isso vai acontecer. Então, fatores como mutação, migração, seleção e deriva são considerados, né, os motores da evolução, alteram as frequências alélicas ao longo do tempo. E o movimento de indivíduos, né, entre populações, a migração, insere novos alelos, né, o chamado fluxo gênico, na população que recebe esses indivíduos, e isso homogeneiza as populações.
A migração, né, ela tem modelos específicos que podem ser reconhecidos a partir dessas análises de genética de população. E a migração pode gerar uma nova população, no caso aí, uma população fundada por alguns indivíduos migrantes, por isso o nome efeito fundador, né? E essa nova população, pelo número, se tiver um número pequeno de migrantes, né, vai ter uma baixa diversidade genética, né? E vão ser mais suscetíveis ao efeito gargalo e ação da deriva genética. Então, populações pequenas têm efeitos mais pronunciados da endogamia, então acumulam genes recessivos. Então, eu queria ficar por aqui, né? Daqui a pouco eu vou passar uma outra parte dessa mesma aula falando sobre esses efeitos que alteram as frequências na população.